Boa tarde, Pedro Abílio, companheiros, alô Nação Azul. Inicialmente, agradecer à assessoria de imprensa do clube pelo empenho em atender a convocação da Super, dos nossos portais, do jornal Super Notícia, O Tempo, enfim, já que nessa entrevista uma cobertura ampla de todos os nossos veículos, né? Seja o de comunicação e o impresso. Então, obrigado aí ao Bruno Faleiro, enfim, a toda a equipe da assessoria de imprensa, o Maxo, se eu esqueci alguém aí, me lembro, o Alisson Guimarães também, todo esse pessoal, e principalmente o técnico Felipe Conceição também, por atender prontamente a nossa convocação, a nossa reivindicação. Uma pena que em época de pandemia ainda não pudemos ter aquele contato pessoalmente com este jovem treinador talentoso e que quando foi anunciada a sua contratação, despertou assim uma consideração e uma confiança muito grande depositada pelo torcedor no seu trabalho. Portanto, Felipe, prazer tê-lo conosco. E também quero colocar no meu histórico conquistas com você no comando estrelado. Seu sucesso será naturalmente o sucesso do torcedor. A primeira questão, Felipe Conceição, é saber o balanço que você faz até aqui no clube. Time fora do G4 do Campeonato Mineiro em termos de classificação, ainda sem uma atuação convincente nos 6 jogos que realizou, torcedor querendo reforços e principalmente a volta do time à Série A no ano que vem. Você já esperava tanta cobrança e tantos desafios assim? Boa tarde, Felipe Conceição. Boa tarde a tu, boa tarde a todos do rádio, é um prazer estar com os ouvintes, estar com vocês. Sempre tive uma relação lá no América, né, no período da América, muito próximo a todos os repórteres, a toda a imprensa, e um carinho, um respeito muito grande também. E infelizmente com essa pandemia a gente não pode estar mais próximo, estar trocando no dia a dia, mas com esse espaço, com esse momento, a gente consegue pelo menos se comunicar com todos vocês, sentir a presença de vocês, as perguntas, enfim, os questionamentos, e a gente está aqui à disposição. Sobre o nosso início de trabalho, a gente tinha noção da dificuldade, principalmente pelo curto espaço de tempo de uma pré-temporada, por um processo de ruptura que a gente veio fazer na maneira de jogar, na maneira de pensar a equipe do Cruzeiro, de buscar uma equipe mais ofensiva, uma equipe com uma agressividade maior, tanto na marcação quanto na parte ofensiva do jogo. E isso, com pouco tempo de treinamento e com uma sequência grande de jogos no início, a gente tinha a noção sim das dificuldades, tinha a noção de que não vai ser e nem seria de um dia para o outro, porque é uma ruptura grande. O Cruzeiro já há alguns anos vem jogando um futebol mais reativo do que um futebol protagonista. Não que seja melhor ou pior, mas dentro da tradição do clube, né, e do tamanho do Cruzeiro, através do presidente, da minha contratação, está se buscando que se volte esse futebol tão tradicional do Cruzeiro, um futebol ofensivo, um futebol que dê alegria ao torcedor e que principalmente que conquiste no final do ano o objetivo principal dele, que é o acesso à Série A e levar de volta o Cruzeiro aonde ele não deveria nem ter saído. Ô Felipe Conceição, me permita a segunda pergunta e já os demais companheiros, nosso Lélio Gustavo, Josias Pereira, o Pedro Abílio e equipe. Foram 8 dias praticamente de preparação diante dessa paralisação do Campeonato Mineiro. Os benefícios que essa paralisação, né? Os benefícios que o Cruzeiro poderá naturalmente tirar proveito já a partir de amanhã, e o que você espera neste recomeço de competição, o adversário que você terá pela frente, o Tombense, e se além daquelas mudanças, né, que você será obrigado a fazer em função de suspensões, né? Você tá sem aí o Matheus Pereira, tá sem o Eduardo Brock, saber da expectativa do jogo
das mudanças que deverão ocorrer, se Manuel estará de volta à zaga, se o Rômulo está nos planos já para uma estreia, enfim, o que já dá para você antecipar para o torcedor celeste? Obrigado. Primeiro que a gente entenda o processo, né? Como eu falei antes, de uma construção de um novo Cruzeiro, então isso demanda tempo. A cada período que a gente tiver de treinamentos é fundamental. Como eu falei no início, foram 10 dias de pré-temporada onde você pode treinar, e treinamos 6, 7 dias muito intensos. Os outros 3 você já tem que recuperar para a primeira partida da competição. Agora foram 8 dias que ganhamos mais 3, 4 dias de maneira intensa, trabalhamos bastante para reforçar as coisas que a gente está construindo, para tirar as dúvidas, para continuar criando o hábito dessa nova maneira de jogar e trazer uma adaptação e uma coesão maior do grupo. Enfim, a gente não perde tempo, todo o tempo que a gente tem a gente está aproveitando, e a expectativa é que a gente cresça, não de um dia para o outro, tudo que a gente quer e deseja, que o objetivo principal está dentro da Série B, mas que a cada período desse a gente consiga colocar algumas coisas que a gente precisa ir reforçando e crescendo para que a gente possa, na Série B, estar realmente forte e preparado para iniciar essa competição tão difícil. Expectativa para o jogo de amanhã é uma expectativa positiva, ciente da dificuldade do adversário, mas ciente também desse crescimento, dessa consciência dos atletas de se dedicar cada vez mais para essa proposta, essa entrega, e a gente tem uma expectativa positiva para o jogo de amanhã. Olha só, Pedro Abelho, Páscoa em Família, Supermercados BH. Confira só as ofertas válidas até o dia 4 de abril, em bacalhau site quilo R$39,80. Eu já garanti o meu para bacalhoada de sexta-feira, hein? Alcatra bovina com maminha, peça pedaço quilo R$29,80. Frango in natura congelado quilo R$5,98. A batata inglesa quilo R$2,98 apenas. Arroz agulhinha Camil tipo 1 pacote 5 quilos R$22,98. Onde? Supermercados BH, claro, tem sempre um perto de você. Afinal de contas, são mais de 200 lojas em Minas Gerais. Felipe Conceição é o nosso entrevistado, com exclusividade, falando a Super, não é isso, Pedro Abílio? É isso aí, os ouvintes já estão mandando aqui também as suas questões, 988-100-917, daqui a pouco vamos registrá-las. Deixa eu trazer o Lélio Gustavo para nossa roda, comentarista metralha do time Super FC, 1h16. Diga lá, Lélio, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Pedro, seja bem-vindo de volta. Valeu. E a minha pergunta ao Felipe Conceição é a seguinte: primeiramente, prazer falar com você, Felipe, desejo-lhe toda a sorte do mundo nesta temporada e fica assim a nossa torcida para que você consiga devolver o Cruzeiro à primeira divisão. Eu tenho comentado muito aqui na Super, Felipe, que você neste momento me parece ter uma grande dúvida, e ela está no meio de campo, que foi o setor onde você mexeu bastante, já no jogo contra o Berlândia, o meio de campo novo, né, com o Neres, Barbosa e também com o Marcinho. Aí depois você mexeu de novo, agora Adriano e Jadson, você acabou perdendo até o Matheus Neres, Matheus Barbosa virou reserva, e no último jogo teve uma mudança, inclusive com você escalando o Alan Ruschel como um homem de criação. Você entende que ainda, ou que neste momento seja talvez o setor mais fragilizado do elenco do Cruzeiro? Prazer falar com você. O prazer é meu, Lélio. A gente nesse primeiro momento procurou rodar bastante, né? Não só esse setor, que a gente precisa sim crescer, mas precisa crescer como um todo. Se a gente reparar a questão da marcação, por exemplo, começa lá da frente. Eu gosto de um time que jogue como um todo, onde os zagueiros construam as jogadas, né? Tem essa liberdade de construir as jogadas, que a gente saia jogando. Isso a equipe do Cruzeiro já demonstrou esse ano, coisa que não fazia ano passado. Já está começando a sair com passes curtos desde trás, desde do tiro de meta, onde o Fábio inicia essa jogada.
Na frente, na marcação também, a gente está buscando ter uma marcação mais agressiva e mais alta. E tudo isso a gente está buscando também oportunizar os atletas nesse início de temporada. Eu rodei não só o meio-campo, rodamos bastante, utilizamos 21 atletas nesses primeiros jogos, até porque o principal objetivo é a Série B e se fosse para fazer isso tinha que ser agora. Então nós fizemos, nós rodamos, todos tiveram oportunidade. A partir de agora, depois dessa pausa, é claro que você começa a ter uma definição melhor, também uma análise melhor do momento de cada um e do momento do grupo. Então isso também facilita para a gente e também é a hora de virar a chave e começar a definir mais uma equipe base, pelo menos, para que a gente possa crescer em cima dela e mesmo mantendo as disputas abertas no nosso dia a dia, porque conta muito quando você mantém essas disputas de maneira sadia, o dia a dia fica muito competitivo, os treinamentos ficam numa intensidade que a gente almeja e o nosso crescimento vai ser maior. Então a gente busca, nesse segundo momento agora, um pouco mais de padrão dentro das escalações, sempre que possível, né? Vai ter lesão, vai ter suspensão, mas sempre que possível já encontrar uma equipe base e, lógico, com o passar do tempo, uma mudança ou outra haverá, assim como reforços também para a Série B. 1h20, a gente está conversando com o Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro aqui no Super FC primeira edição. Só antes de chamar o nosso repórter, o Josias Pereira, Felipe, você está falando aí sobre esse paralelo, né, entre o desempenho e o resultado, e principalmente aplicar, né, o que você quer do grupo nesse princípio de temporada com o campeonato estadual. O Arthur falou sobre pressão e vocês conversaram sobre isso. Até que ponto a pressão ela pode influenciar as suas decisões nessa retomada do Campeonato Mineiro, nessa reta final da primeira parte? Você tem sentido que essa pressão pode te fazer mudar alguma coisa? Até nisso também que o Lélio falou sobre as dúvidas que você tem no meio-campo do Cruzeiro hoje. Não, a pressão não. O trabalho, sim, né? Acho que a gente trabalha dia a dia e vai analisando e vai vendo quem que pode dar mais, quem está se consolidando dentro da equipe do Cruzeiro. Quem dentro dessa filosofia se adaptou mais rápido, tem isso também. Enfim, a gente está analisando o dia a dia, está analisando o processo, analisa sempre para tomar as decisões. A pressão é inerente ao futebol, ao tamanho do Cruzeiro, e isso a gente, por mais que sinta, não muda as nossas decisões, não muda o nosso planejamento, que é levar o Cruzeiro à Série A. Então a gente já traçou esse planejamento antes de iniciar a temporada. A gente sabia da pré-temporada curta, sabia das dificuldades dos primeiros jogos. Temos números, como você falou, de desempenho que nos dão um norte e nos mostram que estamos no caminho certo na questão de um time mais ofensivo. A gente cria mais hoje em dia. A posse de bola, a gente tem mais a posse de bola do que a maioria dos adversários. É lógico que houve uma irregularidade dentro desses jogos e é natural para esse início de processo, porque não é essa maneira de jogar, não é a que está enraizada ainda no grupo de jogadores. Então a gente está implementando uma nova maneira de jogar. É lógico que vai oscilar, mas com o passar do tempo vai oscilar cada vez menos. Nós vamos encontrar esse padrão que eu desejo implementar na equipe, que os atletas estão buscando fazer também, e aí nós vamos ter uma regularidade maior, esses números se transformando em resultados e uma eficiência maior dentro de campo, isso eu não tenho dúvida. Boa. Josias Pereira, também setorista, sabe tudo da Raposa, acompanhando aqui com a gente na Rádio Super, no portal e nos jornais O Tempo e Super Notícia, também para participar dessa conversa com Felipe Conceição, técnico do time Celeste. Diga lá, Josias, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde, um abraço também para o nosso querido Felipe Conceição, que nos presenteia com essa entrevista aqui na Rádio Super hoje. Felipe, eu gostaria de te perguntar a respeito de 3 jogadores que são veteranos aí dentro do Cruzeiro e que a gente vê uma situação um pouco indefinida a respeito deles. Eu queria te perguntar o que você tem de notícia sobre o Henrique e o Léo na parte de lesão, quando eles vão voltar, o que o departamento médico fala com você. E a outra situação é de Ariel Cabral. O que você planeja para esse atleta, tendo em vista que ele tem contrato com o Cruzeiro ainda, se a diretoria já falou alguma coisa para você a respeito dele, e também o Cruzeiro contratou o Rômulo, que é também o volante. Então o Ariel Cabral, ele
não tem mais espaço aí dentro do elenco do Cruzeiro? Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço e volto a falar que é um prazer estar com todos vocês, mesmo à distância, né? Queria estar eu mais próximo de vocês, trocando mais, conversando mais. Eu entrei num processo do Cruzeiro e o Cruzeiro está num processo de ajuste, né? De muitos contratos, de muitos atletas que ainda têm contrato ou estão retornando de empréstimo ou estão voltando de lesão. A minha parte, o que me cabe é que quando esse atleta estiver disponível e estiver dentro do clube para mim trabalhar, eu vou trabalhar com todos que tiverem contrato, vou tratar do mesmo jeito como trato todos que venho tratando diariamente, ou seja, dando atenção, inserindo no grupo. Enfim, essa questão contratual, se tem um peso maior ou não, né, no orçamento do clube, aí cabe à diretoria, eles me passam e a gente trabalha com o que a gente tem, com o que o Cruzeiro tem de contrato com os atletas. Todos que se apresentarem a mim será dada a devida atenção, será utilizado se eu ver que vale a pena para a equipe, e é assim que a gente pensa, né? As questões financeiras, de dívida, de salários de outro patamar e não da realidade do Cruzeiro no momento, não me cabe. O presidente tem visto isso, tem ajustado essas situações para que atrapalhe também cada vez menos o nosso ano nessa questão financeira. Então, o que eu posso dizer é que se o Ariel tiver à disposição, Henrique, Léo, dentro de campo, a gente vai trabalhar, vai ver se tem condições para nos ajudar e vai colocar para jogar se for o caso. Lélio Gustavo. Eu gostaria até de abrir espaço para o torcedor, e um torcedor do Cruzeiro, o Alexandre Ribeiro, que é meu amigo, inclusive, ele faz a seguinte pergunta: se o Felipe Conceição, ele pensa em utilizar o Potker mais centralizado. Você acha que tem essa possibilidade, Felipe? O Potker já jogou nessa posição, a gente inclusive já conversou com o atleta. O atleta nos falou da preferência de jogar pelo lado de campo, mas também não se fechou quanto à possibilidade. Ele, até palavras dele, que se for para ajudar, né, a equipe, o clube, ele fará essa posição. Enfim, a gente tem alguns atletas na posição que a gente está trabalhando, está apostando, e tem essa opção sim do Potker, que já fez, se eu não me engano, bastante tempo na Ponte Preta nessa função, e está disposto a ajudar o clube. Enfim, é aquilo que eu falei antes, a gente está conhecendo cada vez mais o grupo, está trocando cada vez mais com os atletas também, para que a gente chegue a um denominador comum, construa uma base de equipe, né? Que a gente saiba, que vocês também, com o tempo, com certeza vão saber que tem uma escalação padrão, onde estão as dúvidas, de maneira mais clara, né? Que esse primeiro momento a gente utilizou para dar oportunidade para todos, para que todos vivenciem essa nova maneira de jogar. Teve um preço, mas o outro lado da moeda é que a gente vai colher numa definição melhor, tanto de reforço quanto de equipe daqui para frente. E lembrando, né, Pedro, que o Potker foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pela Ponte, né? Sim, já há algum tempo, né, vem tentando procurar aquele futebol. 1h27 aqui no Super FC primeira edição, técnico Felipe Conceição. O Josias perguntou agora há pouco sobre algumas situações individuais, eu gostaria de voltar nesse ponto para a gente entrar em outros personagens importantes, né, Felipe? Primeiro sobre a chegada do Rômulo, né? Como se aplica, se ele já pode estrear, né, amanhã, e outras situações envolvendo o Manuel. O torcedor quer saber, né, como é que vai ficar essa situação, se continua, se não. Boa. E uma última com relação ao Rafael Sobis. Então, sobre esses três, o Rômulo, o Manuel e a utilização do Rafael Sobis. Tem muita gente que quer voltar a vê-lo como titular. Como é que você enxerga essas situações e principalmente o que é que você tem de informações sobre o Manuel? Em relação ao Rômulo, é um atleta que tá um período sem jogar, mas é um atleta que se cuida, que chegou bem fisicamente, então a adaptação dele será mais rápida do que um atleta que não se cuida, né? Um atleta que tem um lastro muito grande no nível alto, então acredito eu que em torno de 10, 15 dias estará em condições de nos ajudar dentro dos jogos.
Hoje não está ainda regularizada a sua inscrição, então por isso ele não estará fazendo parte do grupo do jogo de amanhã. Sobre o Manel, ele tem a questão do contrato. Na minha parte, o que me cabe dentro de campo é um atleta que vem trabalhando forte todos os dias, está ajudando a equipe, teve um período lesionado, mas já se recuperou e a gente conta muito com ele dentro de campo. Sobre o Sobis, também a gente conta muito com esse atleta. Como eu falei anteriormente, houve um período de rodízio, houve um período de adaptação de todos eles. Os atletas, uns sentem mais, outros menos, e agora a gente vai ter uma definição melhor, uma oportunidade maior de ter uma base para dar sequência. A gente conta com esses 3 atletas, são atletas experientes que nos dão mais do que a questão técnica dentro de campo, e a gente procura utilizar isso. Muito bem, 1h29. Ô Josias, tem mais alguma aí pro Felipe Conceição? Bom, eu gostaria de perguntar para o Felipe também sobre a situação dessa análise do Cruzeiro, do mercado para contratações visando aí a Série B. Eu sei que ele já tem falado algumas situações sobre isso, né, de procurar, mas eu queria saber como que tá esse mapeamento, se você, até mesmo o Cruzeiro disse no início que seria esse realmente o elenco para a disputa do Mineiro, mas a gente viu a chegada do Rômulo também nisso. Pode aparecer mais surpresas aí no decorrer das oportunidades que forem surgindo no mercado também, e qual que seria uma prioridade talvez do Cruzeiro de contratações? Até mesmo cito uma que é a lateral direita, né, que só tem hoje o Cáceres, pode ser alguns jogadores improvisados ali, mas se já tem alguma definição sobre reforços também, Felipe. Nós temos sim um mapeamento, temos já uma análise até fruto desse rodízio, dessa experiência inicial que nós fizemos. Então nós hoje temos uma análise mais fidedigna do elenco e da onde tem a carência. Você citou, por exemplo, a lateral direita. A gente trabalhou o Giovani, que é o menino da base, e agora vem trabalhando o Ramon. Então, se você tivesse 2 laterais direitos já com o peso que tem o Cáceres dentro do elenco, nós não estaríamos dando oportunidade para 2 jovens da base treinar conosco, irem em jogos, acompanharem preleções, acompanharem a equipe, vivenciar esse dia a dia do profissional e crescerem com isso. Então, todo lado, né, toda escolha que você faz tem o benefício. Nós escolhemos por naquele primeiro momento dar uma definição de grupo até para oportunizar os jovens a virem treinar, a trabalharem conosco e para realmente a gente ter uma análise fidedigna do elenco que a gente tem. Eu acho que dentro desse planejamento fizemos com êxito. Hoje a gente tem uma análise real do elenco, hoje a gente tem jovens treinando conosco e até outros jovens que subiram e já desceram, mas que tiveram esse espaço. Enfim, a gente faz esse planejamento não pensando só no curto prazo, a médio e longo prazo e principalmente na Série B. O mapeamento existe, o Rômulo que você citou foi uma oportunidade realmente, que é um atleta que estava livre no mercado, mas com certeza a reta final do Mineiro a gente vai ter mais novidades para a Série B. 1h32, Arthur Moraes. Vamos lá, até mais uma vez para agradecer ao técnico Felipe Conceição por nos atender e mais uma vez também a assessoria de imprensa do clube. Como a gente vai ter que liberá-lo, ele tem outros compromissos, já véspera da volta da bola, recomeço do Campeonato Mineiro, amanhã 4h, a Super Conferida e a entrevista com exclusividade do técnico Felipe Conceição ao Super FC, a Rádio Super. Eu vou então emendar 2 perguntas em uma aí para poder te liberar, Felipe Conceição. Uma pergunta até do nosso companheiro Tiago Nogueira, né, do Jornal Super, O Tempo, dos nossos portais, sobre a nova regra de troca de treinadores, tanto na Série A como na Série B. Só vale uma troca, são 2 treinadores para competição no máximo. O que você naturalmente achou disso, acha disso? E com relação a novos reforços, visando a Série B, onde a exigência ela vai ao máximo do torcedor. Ele não imagina o Cruzeiro não estando na Série A no ano que vem.
claro que se ganhou a concorrência, que você então falasse desses futuros reforços, se estão na pauta, se gostou da tabela da Série B que saiu e dessa questão aí da troca de treinadores. São permitidos 2 treinadores por equipe na competição na temporada. A questão da troca de treinadores é um assunto muito importante de ser falado e a conscientização de todos que mexem com futebol eu acho importante, porque no Brasil, e não só dirigentes, torcedores, enfim, nós treinadores também temos que acostumar e se voltar ao trabalho a médio e longo prazo. Não existe trabalho bem feito ou sólido e que realmente ajude o clube de futebol se não for a médio e longo prazo. Então nós treinadores temos que se preparar e temos que pensar a médio e longo prazo também, não só para o jogo de domingo. Eu acabei de citar um exemplo do nosso planejamento inicial de rodar vários atletas, de trazer atletas da base. Isso nós não vamos colher agora, nós vamos colher a médio e longo prazo. Agora a gente está implementando uma filosofia e colhendo que esses atletas pratiquem ela, tá? Mas a médio e longo prazo o resultado será ainda maior para o Cruzeiro. Então, assim, para que todos pensem dessa maneira, eu acho que essa nova regra vem beneficiar, mas não só pela regra, mas pela maneira de pensar, que eu acho que tem que ser diferente. Nosso futebol precisa crescer, acho que vem num momento de crescimento, na parte tática, na parte de gestão, e precisa amadurecer essas ideias de ter um trabalho a longo prazo, de ver onde teve trabalhos a longo prazo. Nós tivemos aí nossos concorrentes dentro do estado, teve um trabalho de 1 ano e você vê um padrão na equipe jogando, todo jogo você sabe o que vai ver. Você tem no outro lado um padrão também de mais de 1 ano, que é o do Lisca, que juntou também com o meu trabalho, palavras até dele mesmo. Então, assim, somando tudo, são quase 2 anos com mais ou menos uma linha de trabalho, com um corpo de elenco. Então, assim, cada vez mais a gente precisa valorizar isso. Não que o treinador tenha um tempo e que não demonstre competência mesmo para ter esse tempo. Não é isso, mas que se entenda o processo do clube, o momento do clube, da onde ele está levando, seja a equipe ou o clube. Enfim, que a gente comece mais a pensar nisso, a analisar mais isso, a entender que não é de um dia para o outro e que os resultados também não vão vir de um dia para o outro, porque os clubes já foi provado que os clubes que mudam muitas vezes o treinador, que muda muitas vezes o elenco, isso não dá um processo de crescimento, isso é ruptura o tempo todo e você tem que voltar do zero para outra ideia, para outras cabeças. Então, assim, que a gente melhore o nosso futebol como um todo, e eu acho que essa lei pode ajudar isso nesse aspecto. A questão dos reforços, a gente está mapeando, a gente tem já uma análise das posições que a gente precisa para a Série B. Tem alguns atletas que estão disputando competições estaduais em outros estados e a gente já está fazendo contato, mas também não é o momento da gente citar nomes e nem falar as posições, porque isso também no mercado a gente perde força e acaba às vezes não conseguindo uma contratação, né? Alertando o concorrente, mas a gente está fazendo, está analisando, está pensando nos reforços que vamos precisar para a Série B e vamos trazer para que a gente entre forte. Com certeza essa equipe que está hoje vai estar mais forte daqui a 2 meses e com esses reforços ainda mais. Muito obrigado, Felipe Conceição. Passar o time para amanhã não vai ser possível, não. Você tem muitas dúvidas, vai contar com o Marco Antônio, o Sobe está voltando. Dá para adiantar alguma coisa, Felipe? Então, sobre o Marco é bom, porque o Marco é um menino muito talentoso que vem de um longo período de inatividade. A gente estava falando de processo, é mais um exemplo. O Marco, eu conversei com ele nesse retorno dele. O objetivo era que ele não tivesse outra lesão, era o primeiro objetivo dele. Hoje mesmo eu conversei com ele novamente, ele está quase 1 mês dentro de campo treinando, ou seja, dando um lastro para o corpo para que ele aguente a intensidade de treinamento e se vier a ser utilizado nos jogos também dos jogos. Então é um menino de muita qualidade que a gente está tendo esse cuidado com ele e no momento certo. Hoje eu passei para ele que nós entramos numa segunda fase dele brigar pelo espaço dele. O primeiro momento era ele se condicionar e agora
que ele brigue pelo espaço dele no dia a dia. Então, é só para a gente explicar o processo do Mar, né? E é bom falar sobre isso. Sobre a equipe de amanhã, eu não posso entregar o ouro para o adversário, desculpa, mas amanhã vocês vão ver a equipe do Cruzeiro. A gente está encontrando uma linha aí, até nesse sentido, é o que eu posso prometer a vocês, que vai ter uma regularidade maior do que antes. Bacana. Obrigado, sucesso, viu, Felipe? Eu que agradeço, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês.